Meu colega médico, seja bem-vindo a mais um dia do nosso Obesidade se Trata com Responsabilidade. Aqui nós discutimos estudos científicos, casos clínicos que vão nos auxiliar da melhor forma a tratar os nossos pacientes com obesidade, rumo ao emagrecimento, rumo a um estilo de vida saudável. E hoje eu começo a nossa discussão com uma história maravilhosa da medicina, que ela vai ilustrar a importância da saúde materna e seu relacionamento com a saúde do feto, principalmente no que diz respeito à nutrição materna, na prevenção da espinha bífida e outros defeitos do tubo neural em bebês. E essa descoberta ela é particularmente importante no que se refere à vitamina B9, que é também conhecida como ácido fólico. Então, a descoberta do ácido fólico e a sua relação com a prevenção dos defeitos do tubo neural. Então, mais ou menos na segunda metade do século XX, pesquisadores eles começaram a observar uma relação entre a nutrição materna e a incidência dos defeitos congênitos em recém-nascidos. E, digamos assim, um marco importante nessa pesquisa ocorreu por volta de 1980, quando estudos clínicos demonstraram que a suplementação de ácido fólico antes da concepção e durante as primeiras semanas de gravidez, ela reduzia drasticamente a incidência de defeitos do tubo neural, como espinha bífida nos bebês. E essa descoberta, ela foi precedida por observações durante e após a Segunda Guerra Mundial. Então, nutricionistas e médicos, eles começaram a perceber que as taxas de defeito congênitos, elas eram mais altas em populações com dietas deficientes em certos nutrientes. E os estudos epidemiológicos experimentais da época, particularmente aqueles que foram conduzidos por um pesquisador, Richard Smittels, e seus colegas no Reino Unido, eles identificaram uma forte ligação entre as deficiências nutricionais e defeitos ao nascer. E os esforços das pesquisas na época resultaram em diretrizes de saúde pública que recomendavam a suplementação de ácido fólico para todas as mulheres em idade fértil. Esse é um exemplo clássico de como a compreensão, a intervenção na saúde materna pode ter um impacto direto e profundo, digamos, na prevenção de condições de saúde fetal e destaca a importância de uma nutrição adequada durante a gravidez para garantir um desenvolvimento saudável do feto. Essa história é maravilhosa porque se adequa muito ao que nós vamos discutir aqui hoje. E se você tem gostado do conteúdo, esse conteúdo tem sido importante para te trazer conhecimento, para te trazer uma vivência prática para tratar melhor os seus pacientes com obesidade, levando eles a uma vida saudável, ao emagrecimento. Deixa aqui seu comentário no canal, deixa seu like. Vamos criar uma comunidade de médicos que tratam a obesidade com responsabilidade. Eu vou começar compartilhando nossa tela, então. Então, no dia de hoje, nós vamos discutir um artigo de revisão extremamente elegante que foi publicado recentemente, em dezembro de 2023, que vai tratar da relação entre a disbiose e a obesidade materna e as suas repercussões para a mãe e para a criança. Então, olha só o que diz algumas partes do artigo. A obesidade é um distúrbio metabólico complexo que está associado à resistência à insulina, à hiperglicemia, à hiperlipidemia e à hipertensão e está intimamente ligada a algumas condições humanas mais comuns, incluindo diabetes, doença cardiovascular e câncer. E o excesso de ganho de peso materno é um fator predisponente para o desenvolvimento de alto peso ao nascer e da obesidade da prole, além de outras consequências como parto prematuro, defeitos congênitos, morte perinatal e doenças metabólicas. E a hipótese em curso é que melhorar o metabolismo materno através de dietas maternas e alterar a composição do microbioma intestinal pode beneficiar a carga transgeracional de doenças. Então, o que a gente entende disso aí? O tecido adiposo ele participa ativamente, repetindo, ativamente da inflamação sistêmica e da imunidade, porque ele vai produzir e liberar vários fatores inflamatórios e anti-inflamatórios também. Então, em um ambiente obesogênico, o excesso do tecido adiposo branco libera uma grande quantidade de citocinas inflamatórias, criando um estado pró-inflamatório geral, sistêmico e de baixo grau. E sabe-se também que na vigência da obesidade ocorre aumento de algumas adipocinas, como a leptina, resistina, visfatina, e uma redução da tibonectina. Então, a microbiota intestinal ela pode afetar o metabolismo
do hospedeiro por meio desses metabólicos do microbioma. Esses metabólicos, eles são essenciais para a aquisição de energia e podem, digamos, metabolizar os nutrientes da dieta em muitas substâncias bioativas, agindo assim como uma ligação entre o microbioma intestinal e o hospedeiro, no caso a mãe. Eles incluem várias coisas, entre elas ácidos graxos de cadeia curta, os ácidos biliares, o metabolismo de alguns aminoácidos, o etanol. Por exemplo, níveis reduzidos de bifidobactério, eles se correlacionam com uma diminuição da produção dos ácidos graxos de cadeia curta e do folato, por exemplo. E olha que interessante este diapositivo. Se a gente pegar esse tecido adiposo aqui e dividir ele no meio, a gente vai ver que à esquerda existe o tecido adiposo que é comumente encontrado nas pessoas magras. E para essa parte aqui à direita, a gente vê o tecido adiposo das pessoas obesas. Então, nas pessoas magras, os adipócitos são menores, são em menor quantidade. E, fundamentalmente, permeando esse tecido adiposo, existe aí os macrófagos do tipo M2. Os macrófagos do tipo M2 são chamados de macrófagos anti-inflamatórios ou de regeneração, porque eles vão produzir substâncias anti-inflamatórias. Eles recebem principalmente estímulos de algumas citocinas, IL-4 e IL-13, e vão produzir citocinas anti-inflamatórias, TGF-1-beta, IL-10, interleucina 10. E a quantidade de vasos sanguíneos nessa região, os vasos sanguíneos são menores, em menor quantidade, menos calibrosos. E outra, à medida que avança no ganho de peso, na obesidade, naquela obesidade do tecido branco, obesidade inflamatória, os adipócitos eles se tornam maiores e eles se tornam em maior quantidade. Os vasos sanguíneos eles são maiores em maior quantidade e mais calibrosos. Por quê? Porque aqui não ocorre a inibição do óxido nítrico. Então, os macrófagos produzem muito óxido nítrico, que causa neovascularização. Diferentemente dessa região aqui, do tecido adiposo de pessoas magras, em que os macrófagos eles vão produzir uma substância chamada de arginase, e a arginase inibe a óxido nítrico sintetase, que é responsável pela conversão em óxido nítrico. Então, a conversão de óxido nítrico no paciente magro, não obeso, ela é maior, impedindo a neoformação vascular. Já aqui nessa região também do paciente obeso, no tecido adiposo, ocorre a atuação do macrófago M1, produz substâncias inflamatórias, como essas interleucinas que estão aqui, interleucina 12, interleucina 6. E além disso, quando eles se depositam nos adipócitos, eles se depositam em forma de coroa, acabam lesando os adipócitos, rompendo os adipócitos. Rompendo os adipócitos, libera aí substâncias inflamatórias. Entre elas, quem? O DNA mitocondrial, que é extremamente inflamatório. Outra que libera aí o triacilglicerol, os ácidos graxos, nessa região, causando inflamação no tecido adiposo. Por conta dessa maior vascularização nesse tecido adiposo dos obesos, ocorre disseminação dessa, digamos assim, cascata inflamatória para todo o organismo. Aqui a gente pode ver ao lado também, semelhantemente, os adipócitos numa pessoa magra e à medida que evolui para adiposidade. Os adipócitos eles são responsáveis por produzir várias substâncias que vão atuar sistemicamente, os hormônios. Olha a leptina é uma delas. A leptina é o hormônio da saciedade. À medida que nós vamos comendo, o nível de leptina vai aumentando para te dar saciedade, você parar de comer. Esse controle energético metabólico ele é dado por quem? Fundamentalmente, em última instância, pelo hipotálamo. Lá no hipotálamo, à medida que ele vai recebendo as codificações, as mensagens da leptina, vai te dando saciedade. No paciente obeso não existe deficiência da leptina. A leptina, muito pelo contrário, está aumentada. Só que nós vamos perceber ao longo dos nossos encontros, eu vou estar sempre falando isso aqui, a obesidade não é uma doença das faltas, é uma doença das resistências. Leptina tem de sobra, mas a leptina encontra resistência para a sua atuação. Por isso que aquele gatilho da saciedade não existe no paciente obeso. Outro hormônio é a adiponectina. A adiponectina, essa sim, ela está reduzida nos pacientes com obesidade e ela é responsável por promover um mecanismo, potencializar a ação da insulina, ou seja, aumentar a sensibilidade à insulina. A visfatina, ela é um hormônio também que tem ação semelhante à insulina. Além do IL-6,
que é interleucina, o fator quimiotático para macrófago também é produzido, e outros fatores. E aqui os macrófagos produzindo as substâncias TNF-alfa, IL-6, fator de migração de macrófago. À medida, então, que vai aumentando a quantidade do tecido adiposo, esses macrófagos passam a produzir em maior quantidade TNF-alfa, IL-6, fator quimiotático para macrófagos, outros tipos de citocinas, como, por exemplo, a resistina. A resistina aumenta a resistência à ação da insulina. E, além disso, especificamente, o TNF-alfa causa uma redução da adiponectina, que é responsável por potencializar a atuação da insulina, por dar maior sensibilidade à ação da insulina. Então, após esse entendimento, a gente começa a entender que nas mulheres nos Estados Unidos em idade fértil, 2/3 delas são consideradas com sobrepeso ou obesidade. Quase metade dessas mulheres elas apresentam ganho excessivo de peso gestacional após a gravidez. Então, a obesidade materna está associada a resultados desfavoráveis na gravidez. Quais eles? Diabetes gestacional, hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia. Então, o objetivo dessa presente meta-análise é esclarecer o conhecimento atual sobre microbioma do intestino materno, disbiose microbiana e os seus efeitos transgeracionais, ou seja, os que são transferidos para as gerações. Como método, cada autor recuperou individualmente artigos até o dia 1º de julho de 2023, pesquisando alguns termos do PubMed, como, por exemplo, obesidade, microbioma intestinal, obesidade materna, microbioma materno, inflamação do microbioma intestinal e efeitos da obesidade na prole. Então, o que a gente começa a entender? Olha só, que fala o trabalho. Um microbioma é uma comunidade genômica coletiva de micro-organismos simbióticos, comensais e, às vezes, patogênicos que residem em um ambiente como uma cavidade corporal, por exemplo. Então, a gente tem que começar a entender determinados conceitos para a gente entender o que o estudo científico nos fala. Primeiro conceito, o conceito é microbiota. O que é microbiota? A microbiota é o conjunto de micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, protozoários. Então, conjunto de micro-organismos que reside em um ambiente específico como o corpo humano. Qual a localização no corpo humano? Por exemplo, microbiota intestinal, microbiota da pele, e isso vai incluir todas as formas de vida microbiana presente nesses locais. Isso é a microbiota. A microbioma, ela se refere ao genoma total desses micro-organismos. Não apenas os micro-organismos em si, mas o seu material genético. Então, enquanto a microbiota descreve só os organismos vivos, o microbioma é um termo mais abrangente, que inclui os seus genomas, a interação dos micro-organismos entre eles mesmos, com o hospedeiro, com o ambiente em que vivem. Então, de novo, microbiota é a comunidade de micro-organismos. Enquanto o microbioma é tipo um inventário completo do potencial deles genético, funcional. Então, se eu falo que a microbiota é uma população da cidade, o microbioma seria toda a população e toda a infraestrutura e os serviços que essa população fornece, usa, tudo. E a microbiota ela é frequentemente estudada através de técnicas de cultivo e identificação dos micróbios, enquanto a microbioma é estudada através de sequenciamento de DNA, de RNA, para analisar o material genético. Então, esses conceitos de microbiota e microbioma são importantes. Outro conceito importante é o conceito de simbiose. Simbiose na medicina é uma interação a longo prazo entre dois organismos de mesma espécie ou espécies diferentes, e cada um deles denominado de simbionte. E essa relação é benéfica para os envolvidos. Diferente de comensalismo. É diferente, mas um pouco parecido, porque é uma interação a longo prazo entre indivíduos de duas espécies diferentes, em que uma espécie obtém alimento ou benefícios da outra, sem prejudicar a outra. Então, a espécie comensal, ela se beneficia da associação para obter nutrientes, abrigo, apoio, locomoção da espécie hospedeira, e essa espécie hospedeira não é afetada. Então, todo o corpo nosso, com exceção do sistema circulatório e do cérebro, ele abriga micro-organismos, cerca de 38 bilhões de bactérias, de acordo com estudos recentes, e sendo os filos mais abundantes, Firmicutes e Bacteroidetes. A microbiota ela é rapidamente alterada por fatores externos. Que fatores externos são esses? Exercício altera a microbiota,
Os antibióticos alteram a microbiota, a idade altera a microbiota, aquilo que a gente come altera a microbiota, mas muitas vezes o que altera a microbiota também é alterado por ação da microbiota, ou seja, um fluxo bidirecional. Tanto altera a composição das bactérias, como as bactérias têm capacidade de alterar esse estímulo. Por exemplo, olha só, a obesidade, o fato da gordura, o fato de estar acima do peso, o fato de ter um IMC elevado, causa inflamação, seleção de bactérias patogênicas, e essas bactérias patogênicas também vão produzir substâncias inflamatórias que vão influenciar, aumentar o acúmulo de energia, aumentar sim o peso. Então é bidirecional. Outros fatores bidirecionais: sistema imune. O sistema imune também afeta a nossa microbiota e também pode ser afetado pela microbiota. Outro, nosso cérebro, sistema nervoso, a gente vai discutir muito sobre isso. Os hormônios. Os hormônios alteram a microbiota e são alterados pela microbiota. Tecido adiposo, como nós falamos, a inflamação e o ambiente uterino. E nisso nós vamos focar mais e mais no dia de hoje. Então, digamos que estudos que foram realizados aí de um tempo para cá, eles revelam que existem fatores que alteram a microbiota e são alterados por ela. E novas pesquisas também revelam que esse fluxo bidirecional entre os sistemas, tanto da microbiota quanto do hospedeiro, vai definir resultados metabólicos importantes para a vida do hospedeiro, como a gente vai estar vendo. Nesse slide, olha que interessante, nós podemos perceber uma relação muito forte entre a microbiota intestinal e o hospedeiro. Que relação é essa? Quando nós ingerimos carboidrato, alguns tipos desses carboidratos, eles serão fermentados, digeridos, processados por bactérias intestinais. E essas bactérias intestinais vão produzir, somente através delas, elas vão produzir ácidos graxos de cadeia curta. Os ácidos graxos de cadeia curta, eles são extremamente importantes para a saúde do ser humano. Os três principais são o acetato, o butirato e o propionato. Eles vão atuar de maneira direta e indireta no corpo inteiro, nos mais diferentes órgãos. Vamos citar alguns aqui, só para a gente ter uma noção de como se dá a interação da microbiota intestinal na produção de metabólitos, e esses metabólitos vão atuar em todo o organismo humano. Olha só, primeiro, os ácidos graxos de cadeia curta, eles vão servir de combustível, de alimento para os enterócitos e para os colonócitos. Eles vão atuar na formação da camada de buco dos enterócitos e dos colonócitos. Camada essa que contém no interior dela peptídeos antimicrobianos, a ação bactericida para exterminar com LPS. O LPS, que é o lipossacarídeo, é um produto principalmente que vem das bactérias gram-negativas e que tem um efeito inflamatório violento no organismo humano. Então, de uma maneira geral, nesta região, os ácidos graxos de cadeia curta, eles compõem de uma maneira forte a barreira intestinal, impedindo que metabólitos bacterianos, bactérias, estruturas inflamatórias possam permear através das células intestinais, cair no tecido conjuntivo, cair na circulação e causar um estado inflamatório no corpo inteiro, através do auxílio de quem isso é impedido? Os ácidos graxos de cadeia curta. Além disso, os ácidos graxos de cadeia curta, eles vão atuar através de alguns receptores no nosso corpo inteiro, principalmente o GPR41 e o GPR43. De que forma? GPR41 e 43, ele tem em vários locais. Um dos locais é na células L. Células L, que são células enteroendócrinas. Quando se acopla ali o ácido graxo de cadeia curta nesses receptores, vai estimular a célula L a produzir e sintetizar quem? Nada mais, nada menos que o GLP-1, que é o nosso Ozempic natural. E esse vai atuar nos vários diversos órgãos do nosso corpo. Atua no pâncreas, aumentando a massa de células beta para produzir insulina. Atua no sistema nervoso central para quê? Aumentando a saciedade, diminuindo o consumo alimentar. Então, olha só, no tecido adiposo, os ácidos graxos de cadeia curta, indiretamente, eles causam a diminuição da lipólise e o aumento da leptina, que é o hormônio da saciedade, da adipogênese. No pâncreas, aumenta a massa de células beta e vai aumentar também a produção e a secreção de insulina.
No cérebro, sistema nervoso, vai atuar onde? Lá no hipotálamo, estimulando, a gente vai ver isso nos nossos encontros todos, eu vou estar explicando melhor sobre isso, mas lá, por ação dos ácidos graxos é produzido GLP-1. GLP-1 vai lá no núcleo arqueado e vai o quê? Estimular neurônios anorexígenos e inibir hormônios orexígenos. Resumindo a história, que causam saciedade, diminuindo o consumo alimentar. Também em outros locais do corpo, os ácidos graxos de cadeia curta aumentam a sensibilidade à insulina, diminui a glicose plasmática, diminui o acúmulo lipídico, entre outros. Olha que interessante. Tudo isso pelos metabólicos que são produzidos por nossas bactérias intestinais. Nesse slide, a gente pode ver mais um benefício da microbiota intestinal para nós. Mais uma conexão entre microbiota intestinal e hospedeiro, no caso o ser humano, através dos seus metabólitos, dos metabólitos produzidos pelas bactérias. Nesse caso específico, quem? Os ácidos biliares. E aí é bom só lembrar um pouquinho sobre o metabolismo de ácido biliar. Lá no fígado, através do colesterol, a enzima 7-alfa-hidroxilase vai produzir o hidroxicolesterol 7-alfa e esse vai atuar na produção dos ácidos biliares primários. A primeira formação ocorre do quenodesoxicólico, que atuando junto com os aminoácidos da taurina e a glicina, vai formar glicoquenodesoxicólico e tauroquenodesoxicólico. E o outro, o ácido cólico, que também se associa aos aminoácidos taurocólico, glicocólico. Esses são os ácidos biliares primários. Vão cair no intestino, atuar onde? Emulsificação de gorduras. Somente 5% eliminado nas fezes. 95% vai ser reabsorvido para cair naquele ciclo enterohepático. Esses que são reabsorvidos, eles são convertidos em ácidos biliares secundários. Por quem? Pela microbiota intestinal, que é o ácido desoxicólico, urso desoxicólico e litocólico. Esses três principais ácidos biliares secundários, eles vão atuar principalmente através de um receptor, o TGR5. E esse TGR5 está espalhado em vários tecidos. Por exemplo, a ativação desse TGR5 em tecidos periféricos, como músculo esquelético, tecido adiposo marrom, aumenta o quê? A termogênese e o gasto energético. E isso é muito bom para quê? Prevenção e tratamento de obesidade. E atua também no browning. O que é o browning? É a conversão do tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom. Atua também aonde? Na melhora da glicemia. Tem também o TGR5 na modelação das respostas inflamatórias. Principalmente, isso é importante, em condições inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Tem também TGR5, estimulado por ácido biliar secundário, atuando na secreção de hormônio intestinal. Onde que tem TGR5? Lá na célula L. Quando se acoplar lá o ácido biliar secundário, estimula a produção de quem? De GLP-1, que é o nosso Ozempic natural. Olha só o que o trabalho ainda mostra. Estudos de intervenção para perda de peso mostraram uma associação na composição da microbiota para redução de peso e melhora do metabolismo. Em outra intervenção, as transferências de uma microbiota fecal para hospedeiro humano e de roedores resultaram em fenótipos imitadores do doador. Por exemplo, descobriu-se que um conjunto básico de micróbios estava associado à composição corporal magra. Da mesma forma, comunidades microbianas associadas ao ganho de peso e doenças metabólicas também foram caracterizadas. O que isso quer dizer? Pegou a microbiota de um roedor, de um ratinho obeso, colocou no ratinho magro. O que acontece com o magro? Ele engorda. Da mesma forma que pega a microbiana do magrinho, coloca no ratinho obeso, ele emagrece. A sequela da desbiose microbiana do microbioma intestinal inclui o quê? Alergias, doença inflamatória intestinal, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica, entra aqui a obesidade. E estudos em animais mostraram resultados semelhantes. A introdução da dieta ocidental rica em gordura e em açúcar levou ratos ao aumento de Mollicutes, que é um firmicutes, e causou a supressão da bacteroidetes. Ou seja, a gente vai ver que o firmicutes está associado ao quê? Obesidade. E a bacteroidese está associada ao quê? A uma bactéria saudável, ao fenótipo de pessoa magra. Então, o que a gente vê? Que a microbiota intestinal ela é também uma reguladora da homeostase energética.
E uma alteração dessa microbiota intestinal do hospedeiro, que é conhecido como que a disbiose intestinal, ela está ligada a doenças inflamatórias, à obesidade. Então, ao longo dos estudos científicos, em toda a literatura, a gente vê que o Firmicutes ele está associado à obesidade. E Bacteroidetes está associado a um perfil saudável. Então, ratos camundongos de laboratório com obesidade genética, eles demonstram uma mudança na proporção da abundância do Firmicutes com Bacteroidetes, com os Bacteroidetes reduzidos e os Firmicutes aumentados nos ratos obesos. Tem outros estudos também que mostram que o microbioma intestinal de camundongos com obesidade, camundongos obesos, ele expressou mais genes que codificam enzimas mais envolvidas na extração maior de energia dos alimentos. E isso faz com que os camundongos com obesidade eles extraiam mais energia da dieta em comparação com os camundongos magrinhos. Então, o excesso da ingestão de energia favorece, quanto mais alimento energético, mais gordura, mais carboidrato se ingere, isso prolifera quem? Os firmicutes em relação aos bacteroidetes no ser humano. E essa desproporção desses filos bacterianos no intestino são também encontrados em animais de várias espécies e que têm obesidade. Então, níveis diminuídos de bacteroidetes associam-se à obesidade. Níveis aumentados de firmicutes se associam à obesidade. E tem também um estudo que é citado que crianças que estavam obesas aos 7 anos de idade, elas tinham uma quantidade maior de firmicutes no intestino em comparação com crianças magras. Olha só, sabe-se que o LPS, os lipolissacarídeos, que a gente falou no outro slide, que é um metabólico das bactérias gram-negativas extremamente inflamatório, que é uma endotoxina metabólica comumente encontrada nos intestinos, causa inflamação sistêmica. E uma explicação potencial para a exacerbação da disbiose microbiana e o aumento da inflamação, juntamente com a obesidade, é uma diminuição da função imunológica do hospedeiro. Então, no estudo fica demonstrado que a obesidade ela aumenta os níveis de citocinas pró-inflamatórias, aumentando o que? A quantidade de macrófago, aquele que a gente viu, o macrófago inflamatório, que é o M1, e a infiltração dele no tecido adiposo. A obesidade, então, ela fica definida como um estado inflamatório em que existe uma correlação positiva entre a massa gordurosa, a massa gorda e a expressão do fator de necrose tumoral alfa e também de outras citocinas inflamatórias. Então, os estudos mostram que uma dieta rica em gordura aumenta a proporção das bactérias gram-negativas que vão produzir o LPS, o lipopolissacarídeo. E isso induz o quê? A endotoxemia metabólica. Então, essa dieta rica em gordura leva a um aumento de expressão, um aumento de secreção de citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, IL-6, IL-1, aonde? Na gordura visceral e na gordura subcutânea. Ter uma microbiota intestinal saudável suaviza, aplaca as consequências do LPS. Se você tem bactéria patogênica, maior produção de LPS. Menos bactéria patogênica, menos produção de LPS. Ah, e outra coisa, a diminuição da atividade dos macrófagos são responsáveis pela nossa imunidade. A diminuição da atuação das células dendríticas, das células natural killer, ela é encontrada nos pacientes com obesidade. Então, em ratos, experimentos com ratos com obesidade, eles tiveram maior infecção por fungos em comparação com os controles magros, devido a que menor atividade bactericida de todas as populações de macrófago que eles tinham. Nos humanos também isso acontece. Tem trabalho que mostra que o Helicobacter pylori, a clamídia, eles estão aumentados. Pessoas com maior IMC e que têm maiores níveis mais altos de insulina em jejum. E isso é particularmente especial em mulheres. E que tem os anticorpos IgG para clamídia, eles são relacionados a uma circunferência, a uma maior circunferência abdominal e uma circunferência de quadril. Para a gente ver que pessoas que têm o IMC elevado, eles têm uma depressão como um todo do sistema imunológico. Então, olha esse slide para complementar. Recortes, mais uma vez, recortes do estudo científico. Parece
uma hipótese plausível de que o microbioma intestinal materno teria efeito nos resultados da gravidez. A população de bactéria que a mãe tem no intestino repercute na gravidez. De que forma? Alterando a adaptação materna à gravidez, alterando a função placentária e alterações no ambiente intrauterino, devido que a uma deposição aumentada de gordura. E fala mais. Mulheres grávidas com esse potencial de má adaptação, que potencial é esse? Essa desregulação energética, esse depósito alterado de gordura no corpo da mãe, correm alto risco de desenvolver distúrbios na gravidez, o que é cada vez mais observado nos ensaios clínicos. Então, adicionar a obesidade à gravidez aumenta os riscos de complicação na gravidez, como aborto espontâneo, diabetes mellitus gestacional, hipertensão, pré-eclâmpsia e cesariana. Foi relatado que tanto a pré-eclâmpsia quanto a hipertensão gestacional aumentam linearmente com o aumento do IMC materno. Portanto, mulheres com obesidade têm 3 vezes mais o risco de desenvolver essas complicações. Olha, gente, isso é uma coisa de uma gravidade, de uma importância, que a gente começa a observar que a obesidade, antes da concepção e durante a gravidez, ela não afeta apenas a mãe. Ela vai afetar a prole e os filhos, e esses efeitos também podem durar a vida inteira dos filhos. E apesar desses mecanismos serem ainda pouco compreendidos, a obesidade materna é um preditor chave da obesidade infantil e pode predispor o ganho de peso nos filhos. Então, uma das funções da microbiota intestinal é modular a deposição de gordura. E ela tem outros papéis também, reguladores metabólicos, reguladores imunológicos, incluindo regulação da extração de energia dos alimentos, da imunidade, do metabolismo de lipídio. Então, uma dismiose, uma alteração da microbiota intestinal pode prejudicar o metabolismo e resultar em obesidade. Então, uma gravidez saudável, o corpo materno vai passar por mudanças fisiológicas para apoiar o crescimento tanto do feto quanto da placenta. Mas na vigência de uma disbiose intestinal materna, isso altera toda a remodelação, a modulação do equilíbrio fisiológico, o que leva a uma disfunção da fisiologia da mãe e aumenta o risco de complicações na gravidez, o que tem sido cada vez mais comprovado nos estudos científicos. E além disso, a obesidade materna também está associada a mudanças significativas, tanto na função endócrina quanto na função metabólica, em que os níveis circulantes de ácidos graxos de cadeia curta eles ficam desregulados, juntamente com que o aumento das citocinas pró-inflamatórias. Então já fica comprovado que a composição da microbiota intestinal durante a gravidez ela é afetada pelo peso pré-gravidez e pelo ganho de peso ao longo da gestação. E uma hipótese aceita sobre o efeito da obesidade materna na prole envolveu o papel da composição das bactérias intestinais da mãe, que é criticamente dependente da nutrição da mãe. E como as bactérias são responsáveis por modular o ganho de peso, o metabolismo, a regulação da extração de energia, o metabolismo lipídico, a desbiose microbiana é extremamente prejudicial para o feto que está em desenvolvimento. Para as mães, colegas médicos, vocês que acompanham, mães que estão com sobrepeso, estão com obesidade, vocês têm um papel fundamental de alertar essas mães, se possível, antes de engravidarem, se não, durante a gravidez, da necessidade do controle do peso, da necessidade da mudança dietética para controle do peso e outras medidas também, se forem necessárias. Mas nós estamos focando aqui nesse momento na alteração da microbiota materna, que está muito relacionada ao que a mãe come. Então, dietas ricas em gorduras, dietas ricas em frituras, carboidratos, elas vão selecionar bactérias patogênicas na microbiota materna, que vai ter efeitos deletérios para o feto, mesmo após o nascimento da criança. Olha só, outro recorte do estudo científico. Em contraste com o conceito que antes se pensava de placenta estéril, as pesquisas atuais emergentes demonstram que existe uma microbiota na placenta, no líquido amniótico, no sangue do cordão umbilical e no mecônio nas gestações saudáveis.
Então, aquela hipótese de colonização que não existia bactéria nesses lugares, cai por terra. Existe uma colonização intraútero, que ocorre durante a gestação. Então, o microbioma placentário vai colonizar o feto à medida que ele se desenvolve. Isso vai indicar que a microbiota da criança, ela pode ser adquirida da microbiota da mãe ainda dentro do útero, antes do nascimento. Então, tem evidências científicas que apoiam essa transmissão vertical de um microbioma, digamos, disbiótico através da placenta para colonizar o feto antes do nascimento. E existem vários mecanismos propostos para essa colonização intrauterina da prole. Alguns estudos sugerem que a cavidade oral da mãe pode contribuir para a contagem das bactérias sistêmicas que se localizam na placenta, possivelmente durante a implantação por transferência sanguínea hematogênica. Também tem evidências de que a cavidade oral e a microbiota da placenta, elas interagem, incluindo durante aqueles processos de resposta inflamatória elevada, em que existem bactérias circulando, bactérias, aumenta a circulação de bactérias em momentos de gengivite da mãe durante a gravidez. E além disso, na desbiose intestinal, ela tem como consequência a obesidade, que leva à síndrome do intestino permeável, a leaky gut, que a gente já falou sobre isso, que é o enfraquecimento, a falha da barreira intestinal causada pelo quê? Por estresse, por inflamação crônica e por desbiose da microbiota intestinal, o que aumenta a translocação bacteriana durante a gravidez, que seria mais uma causa do filho da prole adquirir a microbiota da mãe. Então, olha que gravidade das coisas, olha que responsabilidade nós temos diante das nossas pacientes, no aconselhamento e no tratamento daquelas mães que têm sobrepeso ou obesidade. Mais alguns recortes. Então, um potencial mecanismo de ação, o IMC materno, pode estar associado à ativação de vias inflamatórias placentárias através de células imunológicas e citocinas pró-inflamatórias. E a obesidade materna é atualmente um dos principais fatores que predizem a obesidade infantil. Olha, vou repetir. A obesidade materna é atualmente um dos principais fatores de predição da obesidade infantil. A obesidade materna está associada à função feto-placentária anormal, risco de obesidade na prole e aumento do risco de doenças em geral. Esses autores descobriram que fetos de mães com obesidade apresentavam maior percentual de gordura corporal e desenvolveram resistência à insulina ainda dentro do útero da mãe. E outras anormalidades de desenvolvimento, como defeito de tubo neural, são comuns em bebês nascidos com mulheres com obesidade. Então, isso tudo vem sugerir que uma elevação no IMC materno leva a um aumento de citocinas pró-inflamatórias no plasma materno, e isso vai ativar a via inflamatória placentária, que vai levar ao que essa alteração da função placentária? Hipoxemia, diminuição da perfusão, isso vai resultar em complicações durante a gravidez. E também os estudos mostraram que mulheres obesas, elas desenvolvem uma resposta inflamatória exagerada, que inclui a infiltração de macrófagos, fator de neoplásia tumoral, e isso vai modular negativamente a transferência de nutrientes da placenta para o feto. E um grande exemplo disso é que as placentas das mulheres obesas, elas têm uma diminuição da expressão do transportador dos aminoácidos, que é dependente de sódio. E também elas têm uma desregulação daquele equilíbrio das reações de redução e oxidação, diminuindo o transporte de ácidos graxos e aumentando a atividade da lipoproteína lipase placentária, que pode ser responsável pelo acúmulo de triglicerídeos na placenta das mães gestantes com obesidade. E após o nascimento, ocorre uma assinatura da microbiota da mãe no filho, também que é expressa através do mecônio. Então, os estudos também mostraram que a obesidade ela pode ser herdada e o desenvolvimento da obesidade pode ser ainda influenciado dentro do útero da mãe. E a presença das enterobactérias maternas no mecônio implica que o feto já é exposto às bactérias do intestino materno ainda dentro do útero. E tem outras evidências também de transmissão da microbiota materna para o feto, que vem de estudos que investigam a transmissão de cepas específicas de bifidobactérias que são encontradas no intestino da mãe, que colonizam o bebê
até 90 dias após o nascimento da criança. Após 90 dias do nascimento da criança, pega a microbiota da criança ainda extremamente semelhante com a da mãe. E outros autores também afirmam que a microbiota intestinal do bebê ela pode ser influenciada também pela dieta materna durante a gravidez, durante a lactação, durante todas as fases da gestação. E outros estudos também descobriram que, independente da idade, o microbioma dos filhos é mais semelhante ao da mãe desde o primeiro trimestre da gestação. Isso não afeta também só as crianças durante a infância, mas vai ter efeitos na vida toda das crianças que nasceram, filhas de mulheres com sobrepeso ou obesidade. Isso é muito, muito importante, gente. Isso é muito grave. A nossa, mais uma vez eu digo, a nossa responsabilidade enquanto médico é muito grande no tratamento da condução dessas pacientes. E aqui é o que se chama de ciclo de vida da obesidade. Esse gráfico vai mostrar o que é o ciclo de vida da obesidade. Então, o aumento da relação Firmicutes-bacteroidetes vai levar ao desenvolvimento da obesidade materna, que vai levar ao aumento da circulação de citocinas inflamatórias que podem causar complicação na gravidez, como a gente viu, aborto espontâneo, diabetes, hipertensão, pré-eclâmpsia, necessidade da cesariana. E essa inflamação de baixo grau sistêmica, que se desenvolve, aumenta o risco do que da obesidade infantil, que vai causar na criança maior predisposição a doenças cardiometabólicas na vida adulta dessas crianças e que vão levar isso para as próximas gerações. É o que esse slide trata, do ciclo de vida da obesidade. É a mãe obesa produzindo citocinas inflamatórias, que vai alterar a microbiota da criança, da prole. A criança vai nascer já com uma microbiota alterada, com maior predisposição a doenças cardiometabólicas, ao risco de desenvolvimento de obesidade, ao risco de desenvolvimento de extrair mais energias dos alimentos do que habitualmente a média da população tem, levando futuramente a obesidade nessas pessoas e, mais uma vez, transferindo todo esse, digamos, perfil inflamatório de geração em geração. Agora, os probióticos. Olha os recortes. Os probióticos têm potencial como ferramenta terapêutica segura para prevenção de complicações na gravidez e resultados adversos relacionados à obesidade materna. Em conclusão, os estudos demonstram vários benefícios do consumo de probióticos na gravidez, incluindo a sua utilização potencial como uma ferramenta terapêutica segura para melhorar os resultados maternos, especialmente os resultados adversos da gravidez associados à obesidade. Então ficou mostrado, ficou evidente que os probióticos, eles têm um potencial, uma ferramenta poderosa, segura para prevenir complicações na gravidez relacionadas à obesidade materna. Esse trabalho, ele cita um grande estudo observacional norueguês que foi o The Mother and the Child Cohort Study, que observou a incidência de pré-eclâmpsia entre mulheres grávidas que consumiram probióticos à base do leite, que continham bactérias do tipo lactobacillus. Foi demonstrado que o probiótico lactobacillus ele pode ter suprimido a expressão do LPS, do liposacarídeo, das bactérias gram-negativas, reduzindo a inflamação. E um ensaio clínico em mulheres não grávidas, envolvendo o uso semelhante dos probióticos à base do leite, foi relatada a redução da pressão arterial. Então, o consumo diário de probiótico contém lactobacillus e bifidobactérias de 28 a 37 semanas de gestação reduziu, com significância estatística, os níveis séricos da proteína C reativa por meio do bloqueio enzimático da sua síntese hepática, enquanto que o consumo de iogurte convencional não trouxe o mesmo benefício. Então, probióticos contendo lactobacillus reduziram significativamente também HDL, LDL, triglicérides em mulheres grávidas obesas. O que a gente tem observado? Cada vez mais tem se observado, e eu falo muito isso nas minhas aulas, eu falo muito isso nas minhas palestras, que a maioria das doenças começa no intestino, através de uma disbiose intestinal, através do aumento da relação, da proporção de Firmicutes
e bacteroidetes. Como conclusão desse estudo, a obesidade tem sido associada à desbiose microbiana, demonstrada por alterações na composição e alteração na diversidade da comunidade bacteriana. E uma diminuição da função imunológica tem sido associada à obesidade, o que pode ser atribuído ao desenvolvimento da desbiose microbiana, no qual o hospedeiro não cria uma resposta imune adequada. Então, gente, a diminuição, a depressão da função imunológica, ela é associada à obesidade. E isso pode ser atribuído ao desenvolvimento da desbiose microbacteriana, no qual o hospedeiro não cria uma resposta imune adequada. Essa desbiose vai causar um maior rendimento do indivíduo em extrair energia da dieta dele, de depositar essa energia na forma de gordura, devido às diferenças das populações de bactérias entre os indivíduos magros e os obesos. E as gestações que acontecem em pessoas com obesidade são prejudiciais tanto para a saúde da mãe quanto para a saúde do bebê. Então, nossas pacientes, elas devem ser encorajadas, estimuladas, acompanhadas para manter um IMC normal e uma dieta equilibrada durante a gravidez, para que elas tenham uma melhor saúde e para o bem-estar dos filhos, da prole. É possível que a disbiose intestinal materna, devido à obesidade, possa afetar a exposição de bactérias ao feto já no período intraútero e pode servir para alterar o desenvolvimento intestinal fetal. E é essa mudança na composição do microbioma intestinal fetal que pode potencialmente levar a alterações na função intestinal a longo prazo e ao comprometimento metabólico dos filhos. E claro, é um assunto complexo, amplo e maravilhoso de ser discutido e estudado, e mais pesquisas são necessárias para descrever quais alterações específicas microbianas levam à desbiose materna e aos resultados alterados na gravidez, e quais abordagens terapêuticas específicas para corrigir essas alterações. Certo? Realmente, foi maravilhoso estar discutindo, trabalhando esse estudo científico aqui, está fazendo essa engenharia reversa nesse estudo científico com vocês. E eu espero, mais uma vez, que a gente possa estar criando uma comunidade de médicos que tratam a obesidade com responsabilidade. Mais uma vez eu te peço, se você tem se beneficiado de toda essa discussão clínica aqui, discussão com embasamento científico, deixa o seu comentário, deixa seu like para a gente estar melhorando esse ambiente aqui. Um ambiente médico, um ambiente que se trata a obesidade com responsabilidade, com embasamento científico. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.